Olá, vamos dar continuidade então às nossas aulas de arquivologia, ainda no assunto sobre digitalização de documentos. Vamos lá então? Então olha só, dentro do assunto automação de arquivos, nós temos aí a etapa de digitalização. Como a gente já viu anteriormente, digitalização é a conversão de documentos em meio analógico, por exemplo, papel, microfilme, fita de vídeo, para o formato digital por meio de equipamentos eletrônicos. Destacadamente os chamados scanners, os equipamentos mais comuns utilizados na digitalização. Bom, no mercado existem vários modelos de scanners diferentes, muitos inclusive profissionais, de alta capacidade, com a velocidade muito grande de digitalização, de captura de imagens, que faz com que esse serviço aí seja feito hoje em dia de maneira rápida, eficiente, com ótimos resultados para as instituições. Bom, nós temos aqui algumas questões de provas anteriores dando o conceito de digitalização. Olha só, essa questão aqui, por exemplo, do TCE do Espírito Santo. Uma das principais formas de alteração de suporte, ou seja, de mudança do meio, do material em que a informação está gravada, atualmente adotado nos arquivos, é a digitalização, que consiste na conversão de um documento para o formato digital, com o uso de um scanner ou outro dispositivo apropriado. Aí você vai pensar, ué, mas tem outro dispositivo sem ser scanner? Sim. Hoje a gente consegue digitalizar documentos de maneiras muito mais simples, às vezes, do que utilizando scanner. Se você pegar o seu celular, por exemplo, e tirar uma foto de um documento, isso é uma forma de digitalização. Então você vê que não necessariamente você vai estar usando um scanner. Até porque, quando a gente fala em digitalizar, não necessariamente é documento em papel. Então você pode ter, por exemplo, digitalização de documentos sonoros, filmográficos. Então você tem, por exemplo, uma fita de vídeo guardada na sua casa, vai existir equipamento que vai digitalizar essa filmagem para gravar em sistema digital, em DVD, Blu-ray, por exemplo, ou no caso de músicas, se você tiver fita cassete, vinil. Então existem equipamentos apropriados onde você vai capturar essa música, esse som, e gravar em formato digital. Então a digitalização é um pouco mais ampla do que simplesmente digitalizar papel. Se bem que na prática, quando a gente fala em digitalização, 99% das vezes a gente está falando de digitalização de documento em papel. É o mais comum. Por isso que a gente lembra logo do scanner, que é o equipamento adequado para a digitalização de documentos em papel. Olha só, agora vamos falar um pouquinho sobre o procedimento técnico de um projeto, de um trabalho de digitalização. Então olha só, quando a gente vai digitalizar documentos, não é simplesmente comprar um scanner, juntar a documentação e sair fazendo sem critério, sem planejamento, sem nada, não. Então olha só, a digitalização prevê um planejamento dividido em etapas, que seriam preparação da documentação a ser digitalizada, é a primeira, a captura das imagens, o controle da qualidade obtida nas imagens e a indexação dessas imagens. Vamos ver um por um? Então olha só, a primeira etapa é preparar a documentação que vai ser digitalizada. Então, imagina você trabalhando no órgão público e tendo aí um projeto, um planejamento para digitalizar centenas, milhares ou até milhões de documentos. Então a primeira etapa é preparar a documentação. É saber o que vai ser digitalizado e preparar essa documentação para que seja efetuado esse procedimento então. Então imagine, por exemplo, você vai digitalizar processos, folhas de pagamento, enfim, uma documentação qualquer. Então a primeira etapa é delimitar essa documentação, o que vai ser digitalizado. Então digamos, por exemplo, que uma empresa resolva digitalizar processos de pagamento. Então você vai preparar essa documentação, separar e fazer o que com ela? Olha só, primeiro, ordenar essa documentação. Então, colocando uma sequência lógica, separando em caixa, numerando, colocando a sequência que vai ser digitalizado. Remover grampos e fazer uma higienização básica. Por quê? Quando a gente digitaliza documento, então você vai ter que trabalhar em cima do seguinte, geralmente são utilizados scanners profissionais, onde você coloca ali um monte de página de uma vez e o scanner vai puxando ali folhas, várias folhas por segundo, inclusive, e aí não pode ter grampo, objeto metálico, alguma coisa que prenda o documento ali no scanner, primeiro porque vai travar,
vai acabar atrapalhando ali o serviço e até prejudica, né, o equipamento, pode até estragar o equipamento com esse tipo de coisa. Então a documentação tem que ser submetida à etapa de higienização, onde vão ser analisadas folha a folha para retirar grampo, colchete, fita adesiva, qualquer objeto existente ali no documento que porventura possa dar problema ali na hora que for puxar aquela página. Então você vai remover esse tipo de coisa, desmontar pastas e processos. Por quê? Porque quando você digitaliza pastas, processos, às vezes você tem a documentação presa em colchete, presa com clipe, então você vai ter que desmontar isso aí tudo para as folhas ficarem soltas. Inclusive, num projeto sério de digitalização, geralmente você vai ter equipes para cada etapa. Então a pessoa que captura a imagem lá na frente, que manuseia o scanner, não é a mesma que aqui atrás vai desmontar o processo e higienizar. Até por uma questão de otimização, né, para agilizar o serviço e especialização mesmo. Porque você vai ter cada equipe especializada, né, cada parte da equipe especializada em determinada etapa e a coisa vai fluir numa linha de produção onde a documentação vai sendo trabalhada. Então olha só, recuperar também as páginas rasgadas. Por quê? Além de você remover grampo, colchete, qualquer coisa desse tipo que existe nas páginas, você vai ter problema também, às vezes, da página estar um pouco rasgada, e na hora que o scanner puxar, você pode ter ali essa página que estava ali começando a rasgar, dividida em partes. Então você vai ter que fazer essa análise para tentar recuperar com fitas adesivas adequadas, né, de qualidade arquivística, para evitar que o documento acabe se estragando mais ainda na hora de puxar. E separar a documentação em lotes. Como assim? Então, se você vai digitalizar, por exemplo, se a gente estivesse falando aqui em digitalizar, por exemplo, folhas de pagamento, documentos soltos, notas fiscais, o projeto prevê a digitalização de 1 milhão de notas fiscais. Então, você vai dividir em lotes, de 1 a 100, de 101 a 200, de 100 a 100, 200 a 200, 500 a 500, para você ter ali tudo organizadinho por lote, para na hora que passar ali para a equipe que vai digitalizar, você vai ter um controle melhor, né, do que está entrando, que já foi feito, enfim. Então olha só, então a gente vai organizar a documentação, vai fazer aquela higienização básica, desmontando pastas e processos e retirando qualquer objeto que possa prejudicar ali a digitalização, recuperar as páginas que estiverem rasgadas e organizar a documentação em lotes, né, em determinado número de páginas, para facilitar o controle. Beleza, a partir disso aí sim, a documentação é encaminhada para a equipe que vai trabalhar com os scanners, para fazer o quê? A captura da imagem. Então a captura da imagem seria a digitalização propriamente dita. Então é justamente aquela etapa em que a documentação vai dar entrada no scanner e vai ter a imagem capturada, gravada nesse momento em sistema digital. Então você vai ter as equipes que vão receber a documentação e verifique nesse momento a documentação já foi higienizada, separada em lote, se tinha alguma folha rasgada já foi ali recuperada, retirado qualquer objeto metálico, de forma que quando chega a documentação, e geralmente a equipe que captura a imagem já vai estar lá com o seu scanner prontinho, um scanner profissional, com grande capacidade, que ele vai colocar ali aquelas folhas e o scanner vai puxando rapidinho ali, folha por folha, várias páginas por minuto, por segundo, dependendo do equipamento, e aí não vai travar o scanner, não vai dar problema nenhum, porque todo o procedimento de preparação da documentação já foi feito anteriormente. Olha só, os equipamentos devem ser de boa qualidade, então procurar equipamentos de marcas consagradas, né, equipamentos de grande capacidade. Deve ser definido o formato dos arquivos a serem criados e a resolução a ser utilizada. Então imagina, por exemplo, um projeto onde você vai ter ali muitas pessoas trabalhando e você teria, por exemplo, digamos que 20 equipamentos, né, de scanners com 20 profissionais ali fazendo essa captura. Então deve existir uma padronização. Então você tem que saber qual o formato que ele vai ser gravado. Por exemplo, vamos utilizar o formato PDF, inclusive é o mais recomendado pela longevidade, pela padronização, e aí você vai definir também qual a resolução que você vai utilizar. É 200 dpi, é 300 dpi, 400 dpi, então a resolução de imagem. Então tem que ser tudo padronizado para que não aconteça, por exemplo, de cada pessoa digitalizar de uma forma. Imagina a bagunça que vai ser essas imagens depois. Então deve haver um padrão que já foi definido quando da elaboração do projeto de digitalização e a partir desse momento vai ser usada essa resolução, esse formato que foi previamente determinado. Olha só essas questões aqui, ó.
entre os fatores que determinam a qualidade da imagem digital, incluem-se as características dos equipamentos, então você vai ter que ter equipamentos de boa qualidade, o nível de compressão e a resolução óptica adotada no escaneamento. Então isso aqui é a questão técnica que envolve aí os equipamentos, né, o scanner, na hora de configurar e criar as imagens. Então tudo isso aí influencia na qualidade da imagem que vai ser gerada quando da digitalização. Perfeito. Vamos lá. Nós temos aqui algumas recomendações do Conselho Nacional de Arquivos. Existe aí uma publicação do CONARC falando justamente das recomendações com relação à digitalização de documentos permanentes. E essas recomendações às vezes podem cair aí na sua prova. Olha só. Antes do início do projeto de digitalização, pressupõe-se que o tratamento arquivístico dos documentos, a avaliação e a seleção dos conjuntos documentais a serem digitalizados já tenham sido desenvolvidos, e que o acervo arquivístico selecionado tenha sido previamente higienizado, identificado e organizado. Então olha só, a gente vai ver aqui as atividades de avaliação, seleção, higienização, enfim. Então o que ele está recomendando aqui? Ó? Então lembrando, para quem estudou tabela de temporalidade, ciclo de vida dos documentos, que deve haver um controle na instituição, isso aqui antes da microfilmagem, que é justamente aquele controle de quais documentos serão guardados e quanto tempo cada documento vai ficar guardado na instituição. Então é importante, antes de microfilmar, saber que documento você está digitalizando e quanto tempo, aliás, microfilmar e digitalizar, vale para os dois. Antes de você submeter um documento à digitalização ou à microfilmagem, se fosse o caso, saber quanto tempo esse documento vai ser guardado, o que é permanente, tem importância histórica, o que não tem, o que vai ser eliminado, para evitar, por exemplo, de montar um trabalho de digitalização de documentos que vão ser eliminados daqui a uma semana, um mês. Então você vai estar digitalizando coisa à toa. Então você tem que ter uma noção, uma prévia avaliação para saber. Essa documentação vai ser guardada por 10 anos, 20 anos, e durante esse período é uma documentação que a gente vai ter que estar acessando aí periodicamente. Então vale a pena digitalizar. Então deve haver essa prévia avaliação e a seleção do que vale a pena ou não submeter a esse procedimento. E a higienização a gente já viu aí que é retirar aqueles objetos metálicos, sujeiras, enfim, dar uma higienizada básica no documento para poder fazer um serviço de boa qualidade. Vamos lá, avançando mais um pouquinho, questões de prova. E essa questão aqui você vai perceber que ele copiou exatamente do jeito que está no manual do CONARC. Olha só. Antes do início do projeto de digitalização, pressupõe-se que o tratamento arquivístico dos documentos, a avaliação e seleção dos conjuntos documentais a serem digitalizados já tenham sido desenvolvidos, e que o acervo arquivístico selecionado tenha sido previamente higienizado, identificado e organizado. Então, se a gente olhar, vai ver que está exatamente do jeito que está nessa bibliografia. Daí a importância de eu ter mostrado para você que existe esse manual e que pode ser utilizado aí como fonte para a elaboração das questões. Portanto, o item correto. Bom, já que a gente sabe que esse manual vai ser utilizado, vamos analisar mais recomendações dele. Olha só. A fim de se gerar um representante digital fiel ao documento original, então que você tenha uma imagem que corresponda exatamente à informação que existe no documento original, deve-se identificar o menor caractere desse documento, seja linha, traço, ponto, mancha de impressão, a ser digitalizado para sua determinação, para a determinação da resolução óptica, que garantirá a sua legibilidade na versão digital. Então a gente viu anteriormente que é importante padronizar a questão da resolução das imagens. Então deve ser feita uma análise da documentação que vai ser digitalizada, verificar ali o tamanho dos caracteres, o caractere menor, e a partir daquilo ali fazer testes para ver qual é a resolução ideal que não comprometa a leitura daquele documento. É 100 dpi, é 200 pontos por polegada, é 300, 400, enfim. A partir da documentação você faz uma análise, verifica a resolução adequada, testa para ver se está bem legível e padroniza aquilo ali e coloca em prática a digitalização a partir daquela resolução que foi previamente testada e definida. Vamos lá, questão de prova. A fim de se gerar um representante digital fiel ao documento original, deve-se identificar o menor caractere, linha, traço, ponto, mancha de impressão, a ser digitalizado para determinação da resolução óptica, que garantirá sua legibilidade na versão digital.
Ó, mais uma questão cobrando exatamente o que está previsto nesta publicação do Arquivo Nacional, do CONARC. Então, item correto. Bom, ainda nesse manual, nessa bibliografia, nós temos a seguinte recomendação. Para definição do tipo de equipamento de captura, então o modelo de scanner que você vai utilizar, de captura digital a ser utilizado, deve-se observar os tipos documentais existentes no acervo e a sua quantificação, além das características físico-químicas de cada tipo de documento, para reduzir os riscos à integridade física do documento original. Então isso aqui quer dizer o seguinte, quando a gente faz captura de imagens, então você vai ter ali diversos tipos de scanners disponíveis no mercado. Então você tem aqueles scanners de bandeja, aquele que você coloca o documento em cima, tem que fechar para poder capturar. Tem aqueles scanners que você coloca lá as pilhas de documento, ele vai puxando uma a uma. Então você tem um scanner de vários modelos diferentes. O que você tem que observar? Fazer uma análise dos documentos que você vai capturar. Então se você vai lidar, por exemplo, com documentos de grandes dimensões, mapas, plantas, não dá para usar aquele scanner que puxa automaticamente. Então vai ter que ser aquele scanner planetário, né, aquela bandeja que você coloca ali o documento, fecha e ele captura a imagem, igual aquele que a gente usava muito em casa, igual você deve ter aí na sua casa, com aquelas impressoras multifunções, né, que tem lá um scanner em cima, né, multifuncional, que você fecha e captura. Então, dependendo do tipo de documento que você vai trabalhar, às vezes tem que ser esse tipo de documento. Imagina, por exemplo, a encadernação. Então, se você tiver que capturar livros de ponto que são encadernados, então não dá para usar aquele scanner que vai puxar automaticamente folha a folha. Vai ter que ser esse scanner que você coloca ali na bandeja e vai capturando uma a uma e vai trocando a página. Então vai depender, né, da documentação que você vai trabalhar. Por isso tem que ser feita essa análise prévia, olha só. Você vai saber qual é a documentação que você vai trabalhar, a quantidade, para poder adotar o equipamento mais adequado para cada situação. Nada impede, eu diria até que é o mais comum, que num projeto de digitalização você tenha vários equipamentos diferentes. Porque à medida que a documentação vai se chegando, você vai utilizando os equipamentos adequados para cada situação. Porque muitas vezes o projeto de digitalização prevê digitalização de vários documentos diferentes. Notas fiscais, processos, livros, enfim. Então você vai adequando o equipamento à documentação que está sendo digitalizada. Olha só, questão de prova. Para a definição do tipo de equipamento de captura digital a ser utilizado, devem-se observar os tipos documentais existentes no acervo e a sua quantificação. Então, olha só, analisar os documentos e a quantidade, além das características físico-químicas de cada tipo de documento. Então, se a documentação é nova, se é mais antiga, já está deteriorada, a acidez está maior, enfim, para reduzir os riscos à integridade física do original. Perfeito, mais uma vez, copiando esse manual. Bom, avançando nas recomendações dessa publicação. O processo de digitalização deve ser realizado preferencialmente nas instalações das instituições detentoras do acervo documental, evitando assim o transporte e manuseio inadequados e a possibilidade de danos causados por questões ambientais, roubo ou extravio. Então, olha só, o manual não diz que é obrigado essa atividade ser feita dentro da instituição dona do documento, mas preferencialmente. Por quê? Porque o ato de você retirar a documentação de uma instituição para levar para outro lugar para digitalizar e depois devolver, você estaria aí sujeito a perder documento no meio do caminho, extravio, roubo. Então, se puder fazer dentro da instituição, é melhor. Então, olha só, preferencialmente. Mas não quer dizer que é obrigatório. Então, uma preferência seria o mais adequado. Questão de prova. O processo de digitalização deve ser realizado preferencialmente nas instalações das instituições detentoras do acervo documental, evitando assim o transporte e manuseio inadequados e também a possibilidade de danos causados por questões ambientais, roubo ou extravio. Perfeito, exatamente isso aí. Vamos lá, avançando mais um pouquinho, mais recomendações. Recomenda-se a digitalização de conjuntos documentais integrais, como fundos, coleções ou séries. No entanto, é possível digitalizar itens documentais isolados, devido à frequência de uso, estado de conservação ou alto valor intrínseco com necessidade de incremento de sua segurança, sem, entretanto, descontextualizá-los do conjunto a que pertence. Então, o que quer dizer isso aqui? O ideal, quando a gente vai digitalizar, é digitalizar uma série, um conjunto inteiro. Como assim? Digamos que você vai digitalizar, por exemplo, digamos que
por exemplo, folhas de pagamento de um órgão, de uma instituição. Então o ideal é manter uma série, né, um pacote inteiro. Por exemplo, folhas de pagamento de 2000 a 2015. Então você tem um conjunto completo ali sendo digitalizado e fica mais fácil de controlar. Então você vai saber que as folhas de pagamento daquele período, daquele pacote inteiro foi feito. Eventualmente, o que ele está sugerindo aqui? Pode até ser que você pegue um documento isolado ali para digitalizar. Uma determinada folha de pagamento, determinado processo. Só que aí fica mais difícil de controlar depois, para saber o que já foi digitalizado ou não. Então quando você faz o pacote inteiro, então você tem um controle. As folhas de pagamento de 2000 a 2015 já foram digitalizadas. No próximo projeto a gente continua de 2016 em diante até 2020, enfim. Então você vai digitalizando por pacote, né, por conjunto, para facilitar o controle. Eventualmente, por alguma necessidade especial, você pode digitalizar um documento isolado, mas aí já é exceção, já não é a recomendação, é o mais adequado para fins de controle. Vamos ver o que pode ter caído a respeito disso. Olha só. Recomenda-se a digitalização de conjuntos documentais integrais, então um pacote inteiro, como fundos, coleções ou séries. Então o fundo é o arquivo inteiro da instituição, coleção seria um pacote de biblioteca, né, de várias obras, também conjunto inteiro, ou séries, né, conjunto de documentos. No entanto, é possível, se for o caso, digitalizar documentos isolados, devido à frequência de uso, estado de conservação ou alto valor intrínseco com necessidade de incremento de sua segurança, sem, entretanto, descontextualizá-los, quer dizer, não vai retirar ali do conjunto que ele pertence, do conjunto que pertence. Você vai digitalizar ele sozinho, mas ele está ali, ele pertence a um conjunto maior. Se houver necessidade de digitalizar ele sozinho, tudo bem, mas ele continua pertencendo àquele conjunto. Mais uma vez, copiou aí da recomendação do CONARC. Mais uma recomendação. O processo de captura digital da imagem deve ser realizado com o objetivo de garantir o máximo de fidelidade entre o representante digital gerado e o documento original, levando em consideração suas características físicas, estado de conservação e finalidade do uso do representante digital. Então a ideia é que a imagem que você gerou, né, durante a digitalização seja o mais próximo possível do documento original. Então que você mantenha ali a legibilidade, né, a integridade da informação para poder acessar como se você estivesse acessando o documento original. Então olha só, ainda nessas recomendações nós temos a seguinte: no processo de captura digital dos documentos arquivísticos para conversão em imagem, deve-se observar os parâmetros que possam significar riscos do documento original, desde as condições de manuseio, a definição dos equipamentos de captura, o scanner, o tipo de iluminação, o estado de conservação, até o valor intrínseco do documento original. Então a gente tem que analisar bem todas as características da documentação que vai ser trabalhada, né, digitalizada, o equipamento que vai ser usado para cada tipo de documento para não correr risco. Então olha só, o tipo de scanner, a condição, né, do documento original, se ele está desgastado, se é um documento que está enfraquecido com o tempo, que na hora da pessoa pegar já vai rasgar, já vai ter problema. Então o valor intrínseco, se é um documento histórico, se é um documento que tem que ter um tratamento ali minucioso, com calma, para evitar de perder a informação daquela. Então tudo tem que ser analisado para evitar riscos à documentação que está sendo digitalizada. Bom, avançando mais um pouquinho. Os metadados técnicos a respeito do ambiente tecnológico, do documento original, da captura digital, do formato de arquivo digital gerado e as características físicas dos documentos originais devem ser registrados em planilha e, sempre que possível, devem ser encapsulados ao próprio objeto digital ou armazenados em um banco de dados. O que quer dizer isso? Então, os metadados seriam os dados referentes ao documento ou ao procedimento que foi realizado. Então, quando a gente digitaliza documentos, então essas informações, esses dados referentes ao serviço são importantes. Que tipo de equipamento que foi utilizado, né, o modelo, né, o software que foi utilizado, a versão, o formato que o documento foi gravado. Então são os metadados referentes ao tratamento técnico. E o ideal é que seja guardado junto com a imagem, para no futuro, quando você acessar, você vai saber que aquela imagem foi capturada no software tal, versão tal, com equipamento tal, em tal resolução, assim, 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 para você ter um controle de como é que o serviço foi feito. Bom, avançando mais um pouquinho. É necessário que os equipamentos utilizados possibilitem a captura digital de um documento arquivístico de forma a garantir a geração de um representante digital que reproduza, no mínimo,
a mesma dimensão física e cores do original, em escala 1 por 1. Então, quando você olhar essa imagem no computador, mantendo ali na escala 1 por 1, do mesmo tamanho que o documento original, você consegue ler perfeitamente como se fosse, no mínimo, né, como se fosse original, às vezes até melhor. Então, na hora que você amplia, você consegue às vezes ver melhor do que se fosse o documento original. Sem qualquer tipo de processamento posterior, através de software de tratamento de imagem. Então a ideia é que na hora da captura a imagem seja perfeita. Não tem depois que melhorar por conta de softwares que vão melhorar aquela imagem, que às vezes nem vai ficar igual estava original, porque você está incrementando informações ali que não estavam presentes no original. Então já tem que capturar de uma forma perfeita. Vamos lá. Então depois de capturada a imagem com todos esses cuidados, aí vem a parte de controle da qualidade. Então vai ter que ser feita uma análise das imagens capturadas para analisar uma a uma, considerando principalmente se a legibilidade está perfeita. Então, como a gente viu antes, recomenda que a inspeção seja realizada em imagens visualizadas em uma proporção 1 por 1. Então isso aqui na hora de conferir a imagem. Normalmente se trabalha com uma equipe que vai conferir, que é diferente daquela que capturou, que trabalha ali com o monitor em pezinho, do jeito que é a folha, né, normal, no tamanho do documento original, para ele poder ver se está tudo perfeito e legível. Se tiver algum problema de legibilidade, refaz o serviço e confere de novo. É recomendável usar sala escura para facilitar o serviço, ou pelo menos com as luzes apagadas, que um ambiente muito claro compromete essa conferência. Bom, questão de prova. O controle de qualidade é uma etapa fundamental após a digitalização. Beleza, depois que é capturado, é feito o controle da qualidade. Assegurar que a imagem gerada esteja íntegra e pronta para o uso é um diferencial do serviço profissional. Sim, tem que ser feita essa qualidade, imagem a imagem, para ver se está tudo ok. Bom, tipos de equipamento para captura de imagens. Então existem os scanners de mesa, os scanners planetários, câmeras digitais, equipamentos para digitalização de negativos e diapositivos, equipamentos para digitalização de microformas e scanner de produção e alimentação automática. Então lembra que a gente viu que você tem que selecionar o equipamento adequado para cada tipo de material? O que você tem no mercado? Olha só. Então o equipamento de captura digital, você tem, por exemplo, esse aqui que é um scanner de produção e alimentação automática. Então é um equipamento que você consegue colocar várias folhas ao mesmo tempo e ele puxa uma a uma rapidinho, ele mesmo vai alimentando a bandeja dele e vai capturando ali várias folhas por segundo. Então seria até o equipamento mais rápido, adequado quando você consegue trabalhar com folhas soltas. Então folhas de tamanho normal, e que já foram previamente ali desmontado, processo, se for o caso, ou folha solta que ele consegue puxar sozinho. O scanner de mesa é esse aqui, ó, onde você vai colocar folha a folha, capturando imagem a imagem. Então às vezes você vai precisar disso para documentos que tenham uma dimensão maior. Ó, indicados para documentos planos em folhas simples, em ampliações fotográficas maiores, que não vão caber nesse tipo de scanner aqui. Ó. Só que ele não é adequado para documentos encadernados, embora muita gente utilize. Por quê? Porque na hora que você vai abrir a encadernação ali para colocar, acaba danificando quando você coloca ali, igual quando a pessoa faz fotocópia, a famosa Xerox, que você vai colocar ali um livro, né, e vai apertando ele ali para poder tirar a cópia, ele vai se desgastando e estragando. Então não seria o mais adequado para esse tipo para documentos encadernados. Para documento encadernado, o mais recomendado é esse aqui, ó. É o chamado scanner planetário. Ó, onde você coloca o documento aberto aqui, ó, não virado para baixo para não estragar, e a captura vem de cima. Então a câmera está aqui, ó, você posiciona de forma que ele captura a imagem de cima sem ter que apertar o livro. Ó, então é usado para digitalização de documentos planos ou encadernados, que você tem uma lombada e que você não queira forçar essa lombada apertando ela para baixo. Então esse tipo de scanner é mais adequado para esse tipo de documentos. Bom, também a gente pode utilizar câmeras digitais, né? Hoje em dia tem câmeras excelentes aí no mercado, onde você vai posicionar o documento ali numa área adequada, numa mesa, ou às vezes até num painel na parede, e vai tirando as imagens, né, a partir de fotografias retiradas do documento. Para evitar, né, tremer ali na hora de tirar a foto, é interessante ter ali um tripé, alguma coisa que mantenha a câmera fixa, para não comprometer a imagem, né, com essa possibilidade de tremer na hora de tirar a foto. Bom, existem equipamentos, um scanner próprio para digitalizar negativo e diapositivo, né, que são slides.
Olha só, aqui nós temos o negativo, aqui os slides. Então existe equipamento que você coloca ali a tira de negativo ou slide, ele captura a imagem, né, já é o equipamento adequado para esse tipo de material. Existe também, né, scanner que captura a imagem dos microfilmes. Então quando a documentação já foi microfilmada, então existe equipamento próprio, né, scanner próprio, que você coloca ali o rolo de microfilme e ele captura as imagens das películas, né, cada fotograma ali do microfilme vai capturando. Então você vê que tem scanner para todo tipo de documento. Por isso que numa etapa anterior a gente viu que tem que selecionar o equipamento adequado. Então você tem que ver o que você vai digitalizar e montar, né, um projeto de digitalização com os equipamentos adequados. Nada impede que você tenha vários equipamentos desses, para, dependendo da documentação, se você vai trabalhar, ser muito complexa. Se você tem documento de vários modelos, de vários tipos, vários formatos, então você tem que ter equipamentos adequados para cada situação. Bom, o que pode ocorrer de problema aí na digitalização? Então você pode ter resolução incorreta na hora de conferir, um formato incorreto, a imagem muito clara ou ilegível, imagem invertida, faltando nitidez, imagem distorcida. Então qualquer problema que for identificado com relação à imagem, a ideia é voltar e refazer aquela imagem até ela ficar numa qualidade aceitável. E finalmente teríamos a indexação no final, que é o quê? É aquele momento que você vai criar índices em sistema informatizado, normalmente, para poder localizar onde está a informação que você quer dentro daquelas imagens que foram geradas. Imagina você com milhões de imagens em PDF, no formato que você definiu, e depois você vai ter que localizar. Onde é que está a folha de pagamento de agosto de 2015? Está aqui na imagem PDF, o arquivo tal, de nome tal. Então é importante essa indexação, que é uma etapa final, depois que a imagem está conferida, para poder localizar a informação no futuro. Bom, o que você vai ganhar com isso? Principalmente acessibilidade. Você vai conseguir acessar rapidamente a informação. As pessoas vão conseguir acessar essa imagem de formas múltiplas e simultâneas, várias pessoas ao mesmo tempo, de forma remota, sem necessidade de ter acesso ao documento original. E o original pode estar guardado e conservado, graças, né, a você ter a imagem digital para utilizar no dia a dia. Bom, questão de prova. Uma das indicações da digitalização é a necessidade do múltiplo acesso ou a grande demanda pela documentação. Perfeito, é uma vantagem. A digitalização é vantajosa. Por quê? Porque permite a redução do manuseio dos originais que estejam em suportes não digitais. Ok, é uma forma de conservar também. A digitalização dos documentos destinados ao arquivamento só deve ser feita para os documentos mais vulneráveis à deterioração pela ação do tempo. No caso em que ocorrendo, a organização estará sujeita a penalidades. Então, não é só para isso, não. Então, você pode digitalizar para várias situações e várias vantagens. Bom, então nós tivemos aqui um resumo técnico, né, da questão prática mesmo, de colocar em prática um projeto de digitalização. É uma coisa que está acontecendo muito nas instituições, principalmente nos órgãos públicos, com o advento das novas tecnologias, documentos digitais surgindo a todo momento. Então temos aí vários procedimentos em órgãos públicos de digitalizar a documentação que já está acumulada. Então isso traz várias vantagens para a instituição, mas tem que ser feito de forma criteriosa, é um trabalho técnico, bem controlado, para garantir imagens de boa qualidade. Bons estudos para você e até a próxima.